Salve, salve, povo do primeiro ano do Santo Anjo. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos à nossa nova revisão, que vai falar um pouquinho agora sobre a evolução do átomo, a evolução do modelo atômico. Então, nessa semana, você viu com a sua professora toda a parte dessa característica do chamado modelo atômico. Tudo começou há muito e muito tempo atrás, na Grécia Antiga, em que existiam os chamados filósofos atomísticos. Esses filósofos, eles pensavam o seguinte: será que a matéria ela pode ser quebrada ao infinito ou vai chegar um certo momento na matéria que eu não consigo quebrar? Esse povo era chamado de filósofos atomísticos do descontinuísmo, ou seja, eu poderia pegar essa caneta, quebrar pela metade, pela metade, pela metade, pela metade, mas chegaria um ponto que eu não conseguiria mais quebrar a matéria. Esse ponto ele foi chamado de alfa-tomos, que virou a palavra átomo. Portanto, átomo significa não divisível. Essa seria a ideia. Mas isso é no campo da filosofia. Aí o tempo foi passando, tanto que em 1808 surge o primeiro modelo atômico caracterizado em ciência, baseado em fatos científicos. E aí o modelo de Dalton, ele pensava na seguinte ideia: o átomo era pequenas partículas e a descrição desse átomo, já que estamos num resuminho, esse átomo ele era esférico, então ele era uma esfera, ele era neutro, ele era maciço, e a principal, indivisível. Só que no lugar desse indivisível, eu posso encontrar inquebrável, indestrutível, as características principais. Então, veja bem, segundo a característica de Dalton, os átomos poderiam se combinar para formar moléculas, átomos iguais eram representados por bolinhas iguais, símbolos iguais. Átomos diferentes representados por bolinhas diferentes e átomos iguais, massas iguais. Átomos diferentes, massas diferentes. E como é que seriam esses átomos? Esféricos, neutros, maciços e indivisíveis e inquebráveis. Normalmente, essa parte do modelo atômico ela é analisada por simbologias ou comparações. Com o que parece esse modelo de Dalton? Esse modelo de Dalton se parece com uma bola de bilhar. Por que bola de bilhar? Para quem já jogou bilhar sinuca alguma vez na vida, a bola de bilhar ela é esférica, é uma bola, ela é neutra, maciça e praticamente inquebrável. Então, para fazer a analogia do Dalton, eu teria mais ou menos esse processo. Só que o tempo foi passando e aí, quase 90 anos depois, surge um segundo modelo atômico. Entra em cena o modelo de Thomson. O que nós temos no modelo de Thomson? Sua professora deve ter explicado que Thomson elaborou um experimento com a chamada ampola de Crookes. Professor, o que é uma ampola de Crookes? É uma lâmpada, literalmente uma lâmpada, só para você entender. Vou pegar minha garrafa aqui para você ter uma comparação. Então, imagine que isso aqui fosse um tubo de vidro, e dentro desse tubo de vidro eu vou colocar um gás. Quando esse gás é submetido a uma diferença de potencial, ou seja, a diferença de energia, essa lâmpada brilha. Se bobear, aí na sua casa você tem uma lâmpada fluorescente, você tem uma lâmpada de LED. Essa lâmpada nada mais é do que um tubo de vidro em que você coloca um gás e quando submetido à diferença de eletricidade, essa lâmpada brilha. Isso é uma ampola de Crookes. O que o Thomson fez? Ele pegou essa lâmpada e aqui em cima ele colocou um ímã, um poderoso campo elétrico positivo. Aí ele percebeu que dentro daquele fluxo de energia apareciam as partículas que estavam desviando sua trajetória para o campo elétrico positivo. Olha só, existiam algumas partículas, existia algum feixe, que na época ele não sabia o que era, existia alguma coisa misteriosa que estava desviando para o campo elétrico positivo. Primeira conclusão que você poderia tirar. Se está desviando para o campo elétrico positivo, significa que ela tem carga negativa. Lembrando que os opostos se atraem e os iguais se repelem. Essa é a ideia. Só que o que acontece? Como o Dalton falou que o átomo era uma esfera neutra, maciça e indivisível, e ele percebeu que alguma coisa da matéria estava sendo atraída para o campo elétrico positivo, ele não poderia mais, ou a ciência da época não poderia mais aceitar
algumas dessas considerações. E aí, o que o Thomson teve que fazer? Elaborar uma outra situação. O que muda? O átomo de Thomson continua sendo uma esfera, só que agora ela virou uma esfera positiva. Tá, professor, mas o que era aquela matéria misteriosa que estava sendo atraída para o campo elétrico? Na época, ele chamou aquilo de raio catódico. Por quê? Porque eram raios, eram feixes que estavam saindo do cátodo. Mais tarde, Bodenstein falou que esses raios catódicos, que têm carga elétrica negativa, foram chamados de elétrons. Portanto, qual é a grande contribuição de Thomson para a nossa sociedade moderna? O elétron. O Thomson descobriu o elétron. Então, portanto, os aparelhos eletrônicos que você tem hoje, grande parte disso se deve ao Thomson ter descoberto o elétron. Descobriu que existe a condução de corrente elétrica. É uma esfera positiva, só que essa esfera positiva ela tem que ser neutra. E como é que eu vou grudar e como é que eu vou neutralizar? Então, é uma esfera positiva, ela continua sendo neutra, continua sendo maciça, porém ela virou divisível. A única coisa que mudou de Dalton para Thomson foi o indivisível, o resto permanece igual. Continua sendo uma esfera? Sim, continua sendo uma esfera positiva, porém uma esfera neutra. Por quê? Porque os elétrons, ou as cargas negativas, deixa eu colocar assim, elétrons neutralizam as cargas positivas. As cargas, deixa eu escrever assim, ó, cargas positivas. E aí, novamente, nós temos uma comparação. Portanto, o modelo de Thomson é uma esfera, só que agora positiva, só que dentro dessa esfera existem os elétrons que estão na superfície neutralizando a carga positiva, portanto, é uma esfera neutra, maciça, porém divisível. E com o que parece esse modelo de Thomson? O modelo de Thomson, ele é parecido com isso daqui, ó. Eu tenho uma esfera positiva e para neutralizar essa esfera positiva, eu tenho os elétrons grudados na superfície desse material. De forma internacional, isso aqui é chamado de pudim de passas, pudim de elétrons. Porém, nós aqui no Brasil, nós temos um doce que é muito melhor para explicar, que é o brigadeiro. Professor, como assim brigadeiro? O brigadeiro não é uma bolinha de chocolate? Sim. O que está grudado em cima dessa bolinha de chocolate? Os granulados. Inclusive, o granulado, ele lembra qual carga? O menos. Portanto, o granulado lembra a carga do elétron, que ela é negativa. E aonde que esse granulado está? Na superfície. Portanto, o modelo de Thomson, ele vai ser reconhecido na literatura, reconhecido nas questões como pudim de passas. Mas lá na nossa mente, se você quiser fazer uma outra comparação, o modelo de Thomson é um brigadeirão. É uma esfera positiva com os elétrons grudados na superfície. O que é o brigadeiro? É uma bolinha de chocolate, tem água na boca, com os granulados em volta. Esse é o modelo de Thomson. Então, os dois primeiros modelos estão aí. Só que a ciência continua, e aí o que acontece? Entra em cena o nosso terceiro modelo atômico, que é o modelo de Rutherford. O que acontece em Rutherford? Presta bem atenção agora. Rutherford, inclusive, conhecia Thomson, os dois eram compadres, digamos assim, da ciência, e o Rutherford teve a seguinte ideia: será que eu consigo provar que o átomo realmente é um pudim de passas? E qual que era a ideia de Rutherford? Rutherford fez o seguinte, só para vocês compreenderem. O Rutherford, ele pegou um bloco de chumbo. Dentro desse bloco de chumbo, ele colocou um material radioativo, e esse material radioativo era emissor de partículas alfa. O que você precisa saber apenas? Que essa partícula alfa, ela tem uma carga positiva e ela tem massa. Eu vou fazer uma pequena analogia só para você compreender a ideia. Imagine que você tenha um pudim ou então uma gelatina. Vamos imaginar que você fez uma gelatina. Você pegou lá aquele pozinho colorido, colocou metade de água quente, metade de água fria, colocou na geladeira e aquele material solidificou-se. Tem uma gelatina. Agora, vamos imaginar que eu vou levar essa gelatina para um stand de tiro. Stand de tiro, igual tem aqueles no filme. Aí você vai colocar aquela gelatina a uma certa distância, aí você vai pegar a sua arma e vai dar um tiro nessa gelatina. O que vai acontecer com aquele projétil, com aquela bala? Ela vai atravessar? Lógico que vai. Não existe nenhuma possibilidade daquela bala bater na gelatina
voltar e ter acertado. Não existe. Se você der um tiro na gelatina, a bala passa. Se você der 2 tiros, as 2 passam. Se você der 5 tiros, os 5 tiros vão passar. E aí o que acontece? A ideia do Rutherford era essa, só que em vez de usar uma arma, eu vou usar uma emissão alfa. E a emissão alfa é muito mais potente do que um tiro, porque a emissão alfa ela pode sair do núcleo a uma velocidade que varia de 3.000 a 30.000 quilômetros por segundo. 30.000 quilômetros por segundo. Portanto, muito mais rápida que um projétil. Então, imagina assim, a uma certa distância tem uma gelatina, vou lá dar um tiro no instante de tiro, a bala passa. A segunda bala também vai passar, e se eu der 15 tiros, os 15 passam, se eu der 100, os 100 vão passar. E aí, o que eu fiz? Rutherford pegou o elemento radioativo no bloco de chumbo, a uma certa distância, ele colocou uma fina lâmina de ouro. Fina lâmina de ouro. E em volta dessa lâmina de ouro, ele colocou um filme fotográfico, de tal maneira que, quando essa partícula alfa batesse nesse filme fotográfico, ia produzir fluorescência. Qual era a ideia de Rutherford? Que na hora que ele abrisse esse bloco de chumbo, e essa partícula alfa positiva e que tem massa saísse a 30.000 quilômetros por segundo, na hora que ela batesse naquele material que, se fosse realmente tonso gelatinoso, essa partícula alfa iria passar. Se ele jogasse 100 partículas alfa, as 100 deveriam passar. Se jogasse 1.000, as 1.000 deveriam passar. Rutherford esperava que todas as partículas alfa atravessassem a lâmina de ouro. Essa era a expectativa. Porém, na experiência, não foi bem isso que aconteceu. Aí ele fez a pequena abertura, a partícula alfa veio e realmente uma bela de uma quantidade de partículas atravessou a lâmina de ouro e você percebeu um grande brilho atrás da lâmina de ouro. Olha, realmente, Thomson tem razão, o átomo é realmente um pudim de passas, ou um brigadeirão. Só que Rutherford percebeu que algumas partículas, elas desviaram de trajetória, e, inclusive, algumas partículas chegaram a voltar para dentro do bloco de chumbo. Espera aí, se eu tivesse uma camada de gelatina, eu desse um estiro lá naquele estande, a bala bate e ela volta, isso não é possível. Não é possível. Então, significa que alguma coisa estranha estava no ar. Ou o modelo de Thomson não poderia ser mais aceito, ou o experimento de Rutherford estaria incorreto. Aí Rutherford refez centenas e centenas de vezes, e todos os experimentos davam o mesmo resultado. A maioria das partículas alfa atravessava, e algumas poucas partículas tinham desvios grandes de trajetória. E aí o modelo de Thomson caiu por terra. Só que daí entrou o Rutherford. Como é que seria esse modelo de Rutherford? Então, Rutherford explicou o modelo da seguinte maneira. Eu teria uma região central positiva, e ao redor dessa região central eu teria uma eletrosfera. Por quê? Porque o Thomson já descobriu o elétron e isso não tinha como mudar. Então, o que acontece? O meu núcleo, para facilitar a vida de vocês, esse núcleo aqui, ó, esse núcleo, ele vai ser, deixa eu colocar assim, ó, PPP, para facilitar a vida de vocês. Como é que é esse núcleo de Rutherford? Eles são 3 P's. Alguém poderia sugerir algum P para esse modelo de Rutherford? O átomo, segundo Rutherford, o núcleo seria pequeno, pesado e positivo. Esses são os 3 P's do núcleo de Rutherford. P, facilita na hora que vai estudar. Pequeno, pesado, positivo, não precisa ir na ordem. Ao redor desse núcleo, nós vamos encontrar uma eletrosfera e a outra sacada. O que existe entre o núcleo e a eletrosfera? Nada. Grandes vazios. A matéria que nós temos aí no universo, todos conhecido, ela apresenta grandes vazios. Portanto, eu vou ter um núcleo PPP, pequeno, pesado, positivo, ao redor do núcleo uma eletrosfera, já que Thomson já descobriu o elétron, e entre o núcleo e a eletrosfera existem grandes vazios. E essas 3 informações ajudam vocês a responder 2 grandes indagações do modelo de Rutherford. Por que a maioria das partículas alfa atravessou a lâmina de ouro? Fácil, porque no átomo existem
grandes vazios. Simplesmente não tinha nada, a partícula alfa passou sem resistência qualquer. Tá, professor, mas por que que algumas partículas desviaram de trajetória física? Repare que a partícula alfa ela é positiva e o meu núcleo também é positivo. Cargas iguais se atraem ou se repelem. Para facilitar seu estudo, uma palavra resolve grande parte desses problemas. Vou voltar. Por que que a maioria das partículas atravessou? Porque no átomo existem grandes vazios. Por que que algumas partículas desviaram de trajetória devido à repulsão? A palavra-chave para explicar por que que houve desvios é repulsão. Como assim repulsão? Se a partícula alfa é positiva e o núcleo também é positivo, positivo com positivo dá repulsão. Cargas opostas se atraem. Cargas iguais se repelem. Como a partícula alfa é positiva e o núcleo também é positivo, acontece a repulsão. Seria mais ou menos esse processo que aconteceria. Imagina assim, ó, se fosse realmente o modelo de Thomson, isso aqui seria uma parede gelatinosa. Só que, segundo Rutherford, eu tenho um núcleo, esse núcleo é PPP, pequeno, pesado, positivo. Aí veio uma partícula alfa, não encontrou nada, passou. Veio segunda partícula alfa, passou, terceira passou. Porém, aquela partícula que bateu no núcleo, acontece a repulsão. E por que que acontece a repulsão? Carga do alfa positiva, carga do núcleo positivo, positivo com positivo, repulsão. Esse é o modelo atual? Não. Então, eu vou só apagar aqui, ó, para colocar o nosso sistema para dar uma continuidade. Então, repare que o modelo de Rutherford, ele parece com o modelo planetário. Olha só as comparações. Modelo de Dalton é a bola de bilhar, modelo de Thomson é o nosso pudim de passas, o modelo de Rutherford é um sistema planetário. Como assim? O Sol no centro e os elétrons girando como se fossem planetas. Porém, o modelo de Rutherford ele não se sustentou pelo simples processo. Toda partícula que gira em volta do próprio eixo tende a parar, segundo alguns princípios da física clássica. Só que, na realidade, esse elétron não para. E aí existe uma falha tremenda na eletrosfera. Tanto que Rutherford fala que eu tenho um núcleo, esse núcleo é PPP, pequeno, pesado, positivo. Ao redor existe uma eletrosfera, e ele só falou isso, que em volta do núcleo existe uma eletrosfera, e entre o núcleo e a eletrosfera não existe nada, grandes vazios. Quem arrumou isso? Entra em cena o modelo de Bohr. Bohr. O que que o Bohr fez? Ele simplesmente pegou o modelo de Rutherford, e melhorou a eletrosfera. Ele só trabalhou com a eletrosfera, tanto que o modelo de Bohr continua tendo núcleo PPP, pequeno, pesado, positivo, continua tendo uma eletrosfera ao redor do núcleo e continua tendo grandes vazios. Mas como é essa eletrosfera? Aí Bohr criou 4 postulados. O primeiro postulado é simples. Ele fala o seguinte: então vamos imaginar que aqui eu tenho uma bolinha e essa bolinha representa o núcleo. Como que é essa eletrosfera? Ao redor do núcleo existem camadas, órbitas, níveis de energia. Em teoria, existem infinitas camadas de energia, mas na prática você vai encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que você vai representar por K, L, M, N, O, P e Q. Ou seja, primeiro postulado de Bohr, ao redor do núcleo existem níveis, órbitas, camadas de energia. Postulado 1. Postulado 2. Cada uma dessas camadas apresenta uma energia fixa e determinada. Cada uma dessas camadas tem uma energia. E como é que cresce essa energia? À medida com que você se afasta do núcleo, mais energética essa camada é, mais energético esse nível é. Então, tem as 7 camadas eletrônicas e à medida com que me afasto do núcleo, a energia da camada aumenta. Captaram? Postulado 1. Ao redor do núcleo existem camadas circulares, níveis circulares. 2. Cada uma dessas camadas apresenta uma certa energia e à medida com que me afasto do núcleo, essa energia aumenta. Postulado 3. Vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho um certo elétron lá na camada M. Está lá,
girando como se fosse um planeta ao redor do Sol. Porém, alguém de fora fornece energia para esse elétron. Essa energia pode ser energia térmica, luminosa, elétrica, alguma fonte de energia. Só que na hora que esse elétron recebe energia, ele não vai mais ficar nessa camada. Ele vai pular para uma camada mais distante. Então, a gente chama isso de salto quântico. Salto quântico. O que isso acontece? O elétron estava lá na camada M, girando como se fosse um planeta em volta do Sol. Alguém coloca energia para ele, ele não tem mais energia para a camada M, ele vai saltar para uma camada mais distante. Só que ele não fica lá para sempre. Vai chegar uma hora que esse elétron vai voltar à órbita de origem. Ou seja, ele recebeu energia, ele salta. Só que o quarto postulado fala que aquela energia que foi colocada, uma hora precisa ser liberada. E como é que acontece a liberação? Coloquei energia, o elétron saltou. Esse elétron que saltou, ele é chamado de elétron excitado. Por quê? Porque ele recebeu energia e agora ele está com mais energia do que deveria. Só que como ele não fica lá para sempre, na hora que esse elétron volta para a camada de origem, ele vai liberar toda aquela energia que absorveu na forma de luz, fótons, ondas eletromagnéticas. Tudo isso são sinônimos. Um exemplo clássico para vocês entenderem embora. Só vão cuidar no que vocês vão fazer no experimento. Se você ligar a chama do fogão a gás da sua casa, que cor que tem a chama do fogão? Ela é azulada. Agora, cuidado, faça bem devagarinho, bem pouquinho. Você vai lá no saleiro, pega um pouquinho de sal, mas um pouquinho, não vai colocar muito, senão a mãe vai dar uma briga com você aí. Pega um pouquinho de sal e joga um pouquinho de sal na chama do fogão. Você vai perceber que na chama vai aparecer alguns lampejos amarelos ou alaranjados. Explique o que você visualizou. Na hora que você jogou o sal na chama do fogão, os elétrons do sódio receberam aquela energia térmica, saltaram para camadas mais distantes. Mas como aqueles elétrons não ficam lá para sempre, chega uma hora que eles voltam, e quando eles voltam, eles liberam energia na forma de luz amarela. É o mesmo princípio que ocorre nos fogos de artifício. Nossa, no novo, aquele negócio, aquele espetáculo, aquela beleza luminosa, e você pode, inclusive, reconhecer elementos. O estrôncio, ele é vermelho, o cobre é azulado, o sódio é amarelo, o potássio é violeta, o bario é verde. Então, na hora que você olhar um fogo de artifício na cor vermelha, sabe que lá dentro tem estrôncio. Se você encontrar um fogo de artifício da cor verde, lá dentro tem bário. E qual que é a explicação? Energia térmica fornece energia para os elétrons saltam. Na hora que ele volta para a camada de origem, ele emite aquela energia que ele absorveu na forma de luz. Esse é o modelo de Bohr. Importantíssimo para os nossos vestibulares e para atividades. Só para retomar. 4 postulados. Postulado 1. Ao redor do núcleo existem órbitas circulares. Postulado 2. Cada uma dessas órbitas, camadas, níveis, apresenta uma energia fixa e determinada. Postulado 3. Quando um elétron recebe energia, ele salta, mas ele salta se afastando do núcleo. Como ele não fica lá para sempre, 4 postulado, na hora que ele retorna para a camada de origem, ele libera a mesma energia que ele absorveu na forma de luz, fótons e ondas eletromagnéticas. Esse é o modelo de Bohr. Porém, esse modelo não é o modelo atual. Deixa eu só apagar aqui o meu núcleo PPP. Eu vou deixar o de Bohr aqui, tá? Aí, depois de Bohr, vem um outro carinha chamado Sommerfeld. Modelo de Sommerfeld. O que diz o modelo de Sommerfeld? Na realidade, ele entrou na onda do Bohr. Ele percebeu que quando o elétron recebia energia, ele não dava um saltão. Ele não dava um saltão. Ele dava pequenos saltinhos. Qual é a primeira grande conclusão de Sommerfeld? A primeira grande conclusão, só dar uma olhadinha aqui, que existem subníveis de energia. Subníveis de energia. E aí Sommerfeld chamou esses subníveis de energia de S, P, D e F. Portanto, Sommerfeld percebeu que ao receber energia, o elétron não dá um saltão. Ele dá pequenos saltinhos entre os níveis. Conclusão, entre os níveis existem os subníveis, que ele chamou de S, P, D e F. Outra mudança. Segundo Bohr,
as órbitas eram circulares. Parece um alvo. Tem um núcleo, vários círculos em volta. Já Sommerfeld falou que a primeira camada, que é a camada K, essa era circular, mas as outras órbitas eram elípticas. Então, o desenho de Sommerfeld seria mais ou menos assim. Eu teria o núcleo, a órbita K é assim, só que as outras órbitas, elas eram elípticas. Órbita elíptica parece um ovo, ou seria uma forma de ovo. Então, elas começam a ficar mais achatadas. Então, o modelo de Bohr, o núcleo, várias camadas ao redor, mas camadas circulares. Sommerfeld falou que entre os níveis existem subníveis, que a primeira camada é uma camada K circular, mas as outras órbitas eram elípticas. Professor, esse é o modelo novo? Não. O modelo novo, ou melhor, o modelo atual, mais fácil dizer assim. O modelo atual sofreu duas interferências. Tem um cara chamado Heisenberg, que criou a teoria da incerteza. É impossível, no mesmo instante, você determinar a velocidade ou a posição do elétron. Ou você determina a velocidade ou determina a posição. Os dois não é possível. E teve um outro cara chamado de Broglie, que falou do princípio da dualidade da matéria. O elétron, ora ele era massa, ora ele era energia. Portanto, dualidade da matéria. Ou era massa, ou era energia, e o Heisenberg criou o princípio da incerteza. Tanto que o modelo atual, até para encerrar a revisão, é o chamado modelo de Schrödinger. O senhor está falando um palavrão aqui, é o modelo atual. Então, esse modelo de Schrödinger é o modelo hoje aceito pela nossa ciência. Ah, professor, mas eu não vou saber escrever esses caras aí, não. O modelo de Schrödinger, ele é chamado de modelo de orbital. Gente, cuidado para não confundir com orbitar. Orbitar. Quem falou em órbita foi Bohr. Órbita é Bohr. Mas o modelo de Schrödinger é chamado modelo de orbital. Uma palavra resume todo o modelo de Schrödinger. O orbital. E o que representa um orbital? Vamos colocar a palavrinha aqui embaixo. O modelo de probabilidade. Ou seja, o elétron ele não está circulando como se fosse um planeta em redor do Sol. Existe uma região onde eu posso encontrar o elétron, mas onde que ele está, não sei. Não dá para descobrir. Eu tenho uma probabilidade de encontrar. Deixa eu fazer uma pequena analogia só para você entender o orbital. Durante a semana, você está lá na escola. Você está dentro do Santo Anjo, está lá na escola. O pai, a mãe de vocês sabe exatamente onde você está sentado às 8 horas da manhã? Não, não sabe. Mas sabe que você está dentro da escola. Sabe, porque a probabilidade de encontrar você dentro da escola, se você foi para a escola, obviamente é 100%. É mais ou menos essa ideia. Eu sei que o elétron está lá. Agora, aonde, com certeza, eu não sei, mas eu sei que está lá dentro. Tanto que vocês, quando entram na escola, vocês estão lá dentro, mas o seu pai, sua mãe, seu responsável sabe exatamente onde você vai estar. Às 8 horas, às 9 horas, às 10 horas, não sabe. Mas sabe que está lá dentro. Esse é o conceito de orbital, conceito de probabilidade. Então, nesse quadro, até para você ter uma pequena ideia, deixa eu sair um pouquinho aqui para vocês terem uma ideia geral, você vai perceber que todo esse processo, deixa eu só arrumar aqui, pronto. Você vai perceber que todo esse processo mostra uma evolução da ciência. Começou com Dalton, só para mostrar bem aqui, Dalton, que era uma esfera neutra, maciça, indivisível, a bola de bilhar. Thomson, o Thomson descobriu que dentro daquela matéria existia alguma coisa misteriosa que era atraído para o campo elétrico positivo, que na época ele chamou de raio catódico e mais tarde foi chamado de elétron. Não era mais indivisível. Foi chamado de modelo de pudim de passas, pudim de elétrons, que na nossa mente é um brigadeirão, lembra? Aí entrou o Rutherford, que ele bombardeou uma lâmina de ouro com partículas alfa. Ele esperava que todas as partículas atravessassem, mas isso não aconteceu. A maioria atravessou, mas algumas poucas tiveram desvios grandes de trajetória. Por que atravessou? Porque tem grandes vazios. E por que houve desvios? Porque o núcleo era PPP, lembra? Pequeno, pesado, positivo. Ao redor do núcleo, uma eletrosfera, e entre o núcleo e a eletrosfera, nada, grandes vazios. Bohr arrumou a eletrosfera de Rutherford, dizendo que existem camadas, cada camada tem energia,
Se o elétron receber, ele salta para uma órbita mais distante, na hora que ele volta, libera energia na forma de luz. Sommerfeld falou que esse salto não era um saltão, eram saltinhos, e aí eu tinha subníveis de energia e órbitas elípticas, e o modelo atual é o modelo de Schrödinger, que recebe contribuições do Heisenberg, que é o princípio da incerteza, e a teoria da dualidade da matéria do de Broglie. Ou seja, o modelo atual usa o conceito de orbital, probabilidade. Eu não sei, mas está lá dentro. Então, a ideia do orbital é como se você estivesse na escola, seu pai e sua mãe sabem, mas não sabe aonde, mas está lá dentro. Em algum lugar você vai encontrar. Então, nessa semana, a nossa revisãozinha sobre modelos está feita. Espero que essas informações te ajudem a você compreender essa maravilhosa, indescritível matéria que é aqui. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.